meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Com muita alegria que nós recebemos você para nós juntos podermos estudar a Palavra de Deus. E assim, eu quero te convidar, nesse momento inicial, nesse momento devocional, a você fazer uma oração cantada junto comigo, uma oração por iluminação. Através do hino de número 350 do Inário Novo Cântico, que é o inário usado pela Igreja Presbiteriana, nós vamos pedir a Deus que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos ouvir a sua voz no estudo dessa noite. Hino de número 350, cante comigo em louvor ao nosso Senhor. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emana a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz, e gozamos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Amém. Que assim seja. Meu irmão, minha irmã, que alegria, nós estamos chegando hoje à nossa quarta aula desse nosso curso de Introdução à Teologia Reformada. Na nossa primeira aula, nós falamos a respeito do conceito de teologia e nós propomos uma definição identificando a teologia como o falar de Deus, o falar sobre Deus, narrando, descrevendo os feitos e os atributos de Deus, mas também refletindo sobre os feitos e atributos de Deus. Falamos logo na nossa primeira aula que o nosso curso segue uma linha interpretativa, que é a linha da teologia reformada, uma linha que entende que a fonte da teologia, a fonte dessa narrativa e dessa reflexão é o próprio Deus, por meio da sua palavra. E assim, quando nós passamos a nossa segunda aula, nós fizemos uma pergunta que se colocou diante de nós como um desafio. Esse Deus, ele pode ser conhecido? Se é possível narrar, descrever os seus feitos, os seus atributos e refletir sobre os seus feitos e atributos? Sim, conforme nós vimos na nossa segunda aula, Deus não somente ele pode ser conhecido, como também ele quer ser conhecido. Só que esse conhecimento, ele requer uma revelação. Por quê? Porque Deus é o totalmente outro. Deus, ele é essencialmente outro na sua natureza, ele não é como nós, seres humanos, e Deus é moralmente superior, porque nós somos pecadores, e o pecado nos impede de ter um conhecimento pleno e perfeito de Deus.
Assim, nós só podemos conhecer de Deus aquilo que ele faz conhecido. Portanto, há a necessidade de revelação. E assim, na nossa terceira aula, nós identificamos, nós conceituamos, nós definimos o que é revelação. Revelação vem de uma palavra latina que nos traz a ideia de tirar o véu, de fazer conhecido, fazer manifesto aquilo que antes não era conhecido. E na nossa terceira aula, nós começamos a falar da revelação, identificando essa revelação como sendo basicamente, a partir do que lemos nas Escrituras, uma revelação de dois tipos: a chamada revelação geral e a chamada revelação especial. Na terceira aula, tratamos mais especificamente da chamada revelação geral, também chamada de revelação natural ou ainda de revelação não verbal. Por quê? Porque essa revelação ela tem como sua manifestação a criação de Deus, a providência de Deus na história. A criação e a providência de Deus na história, a ação de Deus sobre essa criação, são a revelação geral. E por que ela é chamada de geral? Porque o público dessa revelação é geral. Todas as pessoas, indistintamente, elas são acessadas por essa revelação. E o conteúdo dessa revelação também é um conteúdo geral. O que significa isso? Significa que aquilo que é dito de Deus através da criação e da ação dele na história são o seu poder, a sua glória, a sua majestade, mas especificamente o caminho para que o homem possa encontrar-se com esse Deus, possa ter salvação nesse Deus, isso não é revelado nessa revelação geral. Tanto o público quanto o conteúdo dessa revelação é geral. E vimos ainda que essa revelação geral, ela pode ser descrita como mediada, porque há uma mediação, portanto, quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para as montanhas, quando nós olhamos para os seres vivos, né, eles são um meio pelo qual Deus se revela de forma geral, né, e também ela pode ser imediata, na medida em que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado com um senso de divindade. O ser humano já possui no seu coração, na sua mente, um senso de que existe algo maior e esse algo maior é Deus. E assim foi implantada no homem uma semente de religião. Por isso, o ser humano, ele é tendente, ele é propício a buscar uma forma de se religar a Deus através da religião. No entanto, essa revelação geral, ela não é nem suficiente e nem eficiente em dar o conhecimento necessário a respeito de Deus naquilo que se refere à salvação. E assim hoje, na nossa quarta aula, nós vamos falar justamente sobre essa revelação que é dita especial. A revelação especial de Deus é a revelação do caminho da salvação. Isso é que significa revelação especial. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14, lá no verso 6, esse é um texto bem conhecido, você vai ouvir do Senhor Jesus o seguinte, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho da salvação. Jesus é o caminho da salvação. Ele é a verdade. Ele é a vida. Agora, essa revelação especial, ela é dada de uma forma especial. Ela é dada a apenas aqueles que creem. Somente aqueles que creem é que recebem essa revelação especial. E isso é importante nós entendermos, porque a revelação especial, que é a revelação do caminho da salvação, pode ser descrito também como sendo o próprio Jesus. Jesus é pessoalmente a revelação especial de Deus. Jesus, pessoalmente, é a revelação especial de Deus. E ele é a revelação especial de Deus enquanto meio, porque Deus se revela de forma especial por meio de Jesus. Jesus é pessoalmente a revelação especial de Deus enquanto o autor,
porque ele sendo o próprio Deus, ele está revelando o Pai a si e ao Filho enquanto Filho, a si enquanto Filho e ao Espírito Santo, portanto ele está se autorrevelando, então ele é o autor dessa revelação, e também enquanto conteúdo. Jesus é pessoalmente a revelação especial de Deus enquanto meio, enquanto autor e enquanto conteúdo, porque ele está narrando, ele está falando, ele está revelando, mostrando, manifestando a respeito de si mesmo. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nada que exista, nós vamos encontrar mais informações sobre Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o que Deus é na sua essência. Nós não vamos encontrar em nenhum lugar mais informações do que na pessoa de Jesus. Jesus, pessoalmente, é a revelação especial de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, nós somos instruídos a respeito dessa revelação de uma forma muito interessante e muito propícia. Hebreus capítulo 1, verso 1, verso 2 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui nós temos a identificação de que Deus se revelou de diversas formas, de diversas maneiras, mas o ápice da sua manifestação, o ponto alto da sua revelação é o Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Agora, por quê? Qual a necessidade de Jesus? Eu queria, nesse momento, perceber junto com vocês aqui fazer algumas considerações sobre essa necessidade da revelação especial, sobre a necessidade do próprio Jesus. Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que o pecado afetou o ser humano integralmente. E quando eu falo integralmente, significa que o ser humano foi afetado pelo pecado na sua mente, ou seja, no seu intelecto, foi afetado nos seus afetos, portanto, na sua emoção, e foi afetado, né, o ser humano ele foi prejudicado na sua vontade, no seu desejo. Portanto, ele foi afetado, ele foi prejudicado pelo pecado na sua mente, o intelecto, nos seus afetos, na emoção e na sua vontade, no seu desejo, no seu querer. É o que nós lemos em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10. No livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 9 e no versículo 10, nós vamos ver testemunho disso. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só para você entender, na linguagem veterotestamentária, na linguagem do Antigo Testamento, na linguagem da língua hebraica, o termo coração não significa o nosso coração aqui, que bate do lado esquerdo do peito apenas. Quando no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, nos Provérbios e nos livros proféticos, nós temos a menção ao coração, está se falando do todo do ser humano. O coração como a sede, né, de tudo aquilo que é humano. O intelecto, a emoção e a vontade. Portanto, quando aqui nós lemos que enganoso é o coração, estamos falando do total do ser humano, da totalidade do ser humano, da sua mente, dos seus afetos e do seu desejo. E aí Deus responde no verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Portanto, o pecado afetou o homem integralmente, e é por isso que nós precisamos de uma revelação especial, porque afetados de forma integral, a revelação geral, né, que é a revelação através da natureza, através, né, da criação,
através da providência de Deus na história, ela ficou obscurecida, ela ficou corrompida e não é legível ao ser humano. O ser humano olha para aquilo que a natureza diz, para o universo criado, e não consegue ler sobre Deus nessa revelação. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21, vão nos mostrar isso de uma forma mais precisa. Romanos, capítulo 18, Epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 21, vão dizer o seguinte para a gente: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A revelação geral, ela ficou obscurecida e corrompida e ela não é mais tão legível, é o que nós lemos aqui. Também esse pecado que afetou o homem integralmente faz com que o homem esteja sujeito ao poder das trevas, esteja sujeito ao poder da ignorância, esteja preso na sua cegueira espiritual e tenha o seu coração pervertido e por isso ele não pode ler na revelação geral que Deus existe, que Deus deve ser adorado, que Deus deve ser buscado. Um pouquinho mais à frente, em Romanos capítulo 3, no versículo 23, nós lemos o seguinte: todos pecaram, todos, sem exceção, e eles carecem, estão carentes da glória de Deus. Quando você abre na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3 e no versículo 4, Paulo, fazendo a sua saudação aos Gálatas, ele explica o que é que Jesus faz na vida do crente. Diz assim, no verso 3 e no verso 4 de Gálatas 1: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, desenraizar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Significando que o homem estava preso, agrilhoado, enraizado no pecado, no mundo, na corrupção, e não tinha condição de se libertar por si mesmo. É por isso que existe a necessidade de Jesus, da revelação especial. Voltando ao texto de Romanos, nós aprendemos também, Romanos capítulo 1, que o homem ele acaba se deleitando em mudar a verdade de Deus e transformar essa verdade em mentira. Romanos capítulo 1, do verso 22 ao verso 25, nós lemos o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Então, a revelação especial, ela é importante, ela é necessária. Esse Jesus que vem manifestar ao mundo a verdade a respeito de Deus, porque o pecado afetou o homem integralmente. E o que é que Jesus fez, né? Esse Jesus é o Deus que se fez carne. Mas por que ele se fez carne? Para desempenhar a função de mediador. O que é um mediador? Aquele que faz a ponte, aquele que faz o canal, aquele que liga. Então, Jesus, ele veio para ser o mediador. Mas por que isso? Porque o homem se tornou incapaz de ir a Deus por si mesmo. Porque o homem se tornou incapaz de satisfazer a justiça de Deus. Porque Deus, ele é justo. Ele é ao mesmo tempo amoroso, bondoso, misericordioso, mas Deus também é justo. Portanto, ao mesmo tempo, Deus, ele precisa punir o pecado, porque se não houver punição,
do pecado, ele se tornaria injusto, e isso não é digno de Deus, mas ao mesmo tempo ele também é amoroso, ele é misericordioso com o pecador. Então, ele envia seu filho, Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus é aquele que redime o homem. O que é redimir? Redimir é pagar o preço no lugar. Ele paga o preço pelos pecados. Jesus é aquele que obedece. Ele obedece em lugar do homem pecador. Jesus é o segundo Adão, que diferente daquele Adão que pecou, que errou, que se afastou de Deus, ele não. Ele obedece, ele cumpre a lei de Deus. E esse Jesus é aquele que expia o pecado, é aquele que reconcilia o pecador com Deus. Ele faz a ponte, ele apresenta o homem arrependido e o leva até Deus pelos méritos que foram conquistados por ele mesmo, por esse Jesus. Então, essa revelação especial, ela é necessária por causa disso, porque Jesus, ele vem para redimir, ele vem para obedecer, ele vem para expiar. Esse Jesus, essa revelação especial de Deus ao ser humano, ela é importantíssima, ela é essencial, ela é necessária, ela é indispensável. E assim, eu queria apresentar aqui 4 propósitos da revelação, dessa revelação especial, 4 objetivos, 4 propósitos, 4 finalidades dessa revelação com relação ao homem. A primeira delas é que essa revelação especial, ela vem para corrigir, ela vem para interpretar as verdades que aos olhos pecadores dos homens não conseguem ser enxergadas, não conseguem ser vistas na revelação geral. Então, em primeiro lugar, o propósito da revelação especial ao homem é corrigir e interpretar as verdades que agora elas passam a ser colhidas da forma certa da revelação geral. Em segundo lugar, iluminar o homem. Essa revelação especial vem para iluminar o homem novamente, para fazer com que o homem tenha a capacidade agora de ler o escrito de Deus na natureza. Então é por isso, nós não conseguiríamos distinguir o que é uma revelação geral se não fosse a revelação especial. É a revelação especial que vem fazer a gente entender que Deus, ele se revela por meio da obra da criação e da providência dele no mundo criado. Em terceiro lugar, essa revelação ela vem ao homem para fornecer ao ser humano uma revelação do amor redentor de Deus. Um Deus que não permitiu, não deixou o ser humano continuar caminhando nos seus pecados e simplesmente abandonou o homem. Não. Deus, ao olhar para o ser humano no seu estado de total incapacidade de se salvar por si mesmo, de retornar a Deus por si mesmo, Deus olhou o homem nesse estado, nessa condição, e providenciou redenção de forma amorosa, de forma misericordiosa, de forma bondosa. Então, esse é um terceiro propósito da revelação especial: fornecer ao homem uma revelação, né, do amor redentor de Deus. Um quarto propósito dessa revelação especial ao homem é mudar toda a condição espiritual do homem, libertando esse homem do poder do pecado e levando esse homem de volta para uma vida de comunhão com Deus. Não somente a revelação especial nos aponta o amor redentor de Deus, que Jesus, que é a própria revelação especial, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados e de forma obediente, né, ele assumiu o nosso lugar e ele expiou os nossos pecados e nos reconcilia com o Pai. Mais do que isso, mais do que esse conhecimento, ele nos traz o conhecimento da necessidade de nós nos voltarmos cada vez mais para Deus, de nós nos santificarmos, de nós passarmos a conformar as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os estatutos de Deus, de acordo com a vontade que é boa, perfeita e agradável. Depois de nós destacarmos esses 4 propósitos da revelação especial com relação ao homem, eu queria refletir rapidinho com vocês sobre 3 propósitos dessa revelação especial agora com relação a Deus. Com relação a Deus, qual o propósito, qual o objetivo, qual a finalidade dessa revelação especial? Em primeiro lugar, né, esse Deus, ele se dá a conhecer, né, essa revelação especial é para que Deus seja conhecido. E primeiro, porque ele quer ser conhecido.
Jeremias, capítulo 9, né? Vai dizer o seguinte para a gente lá no versículo 23 e no versículo 24. Abre aí comigo Jeremias, capítulo 9. A gente vai ver o versículo 23 e o versículo 24. Né? Esse é o primeiro propósito da revelação especial com relação a Deus. Ele se revela para se dar a conhecer. Mas para se dar a conhecer, por quê? Porque ele quer ser conhecido. Então, 9, verso 23, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse Deus, ele se dá a conhecer porque ele quer ser conhecido. E nós somos alertados pelo profeta Isaías, lá no capítulo 1, no versículo 2 e no versículo 3, que rejeitar esse conhecimento de Deus é rejeitar o próprio Deus. Olha só o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 2: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Verso 3: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Portanto, não conhecer esse Deus é rejeitar o próprio Deus. Também ele se dá a conhecer, não somente porque ele quer ser conhecido e porque rejeitar esse conhecimento é rejeitar Deus, mas porque a vida eterna consiste nesse conhecimento sobre ele. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, lá no capítulo 17, no versículo 3, porque você vai ler isso sendo dito de forma clara e inequívoca. João capítulo 17, verso 3, Jesus diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Deus ele se dá a conhecer porque ele quer ser conhecido, porque rejeitar esse conhecimento é rejeitar Deus, e porque a vida eterna consiste no conhecimento sobre ele. E por fim, ele se dá a conhecer porque a morte é o resultado desse desconhecimento. Aí quando você abre lá a sua Bíblia, no livro do profeta Oséias, você vai encontrar isso sendo dito de forma tão clara, né? De forma tão direta. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote ante mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O conhecimento a respeito de Deus traz vida eterna, mas o desconhecimento, a falta desse conhecimento, a rejeição desse conhecimento, faz com que o povo seja destruído, traz morte àquele que desconhece. Então, o primeiro propósito da revelação especial de Deus com relação a Deus é que ele quer se dar a conhecer. Mas por que ele quer se dar a conhecer? Aí vem o segundo propósito da revelação especial com relação a Deus. Pensa comigo, ele faz isso para se relacionar com os seus filhos. Deus, ele se revela de forma especial, ele vem até o ser humano porque ele quer que os seus filhos se relacionem com ele. Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, você vai ver que Deus costumeiramente fazia algo muito interessante lá no início. Gênesis capítulo 3, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Então, Deus indo ao encontro do ser humano. Deus vindo até o jardim, que foi o habitat colocado, né, designado por ele para o ser humano, o homem e mulher. Deus agora vem ao encontro do ser humano, do homem e da mulher, para conversar com o homem e com a mulher, porque esse Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem e a mulher, para que o ser humano fosse capaz de se relacionar com ele. Mas a gente conhece a história e a gente sabe que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, mesmo com o homem se rebelando contra ele, desobedecendo a sua vontade e acabando sendo afastado de Deus por causa da santidade de Deus, da perfeição de Deus, da majestade de Deus, da pureza de Deus, o nosso Deus
ele continuou se revelando, se manifestando. A revelação de Deus, ela é relacional. A fé bíblica, ela se fundamenta num contexto muito concreto, de um relacionamento baseado numa aliança, num pacto. Trata-se de um relacionamento comunicativo, em que o conhecimento sobre Deus foi comunicado por ele mesmo. E aí a gente continua e vai virando as páginas e a gente vê que o filho, né, de Adão e Eva, Caim, quando sente raiva de Abel, quem é que vai e conversa com Caim? Deus vem até Caim para conversar com Caim. Mas lá na frente o pecado se multiplica e Deus vem até um homem chamado Noé para se revelar, para se manifestar a ele, para providenciar salvação em meio ao juízo. E mais tarde nós lemos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Quem é que foi que deu início ali à conversa? Quem deu início à história? Foi Abraão que foi até Deus? Foi Isaac que foi até Deus? Foi Jacó que foi até Deus? Não. Tanto na história de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó. É Deus quem vem chamá-los. É Deus quem vem falar com eles. É Deus quem vem contar ao coração deles a respeito das suas promessas. Quando o povo ele se multiplica na terra do Egito, se torna um povo poderoso, e os egípcios fazem dos israelitas, dos hebreus, fazem deles escravos, quem é que se revela a Moisés no meio de uma sarça? É Deus quem vem até Moisés. Depois, quando Moisés morre, é Deus quem vem até Josué. Depois, né, no tempo dos juízes, quem é que vem até Samuel para que seja feita a transição do tempo dos juízes para a monarquia? É Deus quem vem até Samuel e o chama, Samuel, Samuel. E aí Samuel, depois de 3 vezes, né, orientado pelo sacerdote Eli, ele vai e responde: eis-me aqui o teu servo, fala que o teu servo ouve. E nós lemos que esse Deus também escolhe um homem segundo o seu coração, apesar de suas falhas, das suas imperfeições. Esse homem se chamava Davi, levanta ele como rei, também fala diretamente ao seu filho Salomão, e posteriormente ele continua falando, mesmo a um povo rebelde, mesmo a um povo pecador, ele continua falando por meio dos seus profetas, profetas que falaram em nome de Deus, sendo o próprio Deus trazendo a sua palavra para que o homem se voltasse para ele. E como lemos lá no texto de Hebreus, tendo o nosso Deus outrora falado de diversas maneiras, né, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, o ápice da revelação, ele, a própria revelação especial. E esse Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, de verdade, e nós vimos a glória dele, glória como do unigênito do Pai. E foi esse Jesus que reuniu discípulos e instruiu esses discípulos, e esses apóstolos foram testemunhas, e através dos seus textos são testemunha desse Jesus, que é a revelação especial. Assim, o primeiro propósito da revelação especial de Deus com relação ao próprio Deus é porque ele faz isso para se dar a conhecer e ele faz isso para se relacionar com os seus filhos. E em terceiro lugar, o terceiro propósito dessa revelação geral de Deus com relação ao próprio Deus é para ele ser glorificado. Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, o apóstolo Paulo, depois de falar a respeito do pecado humano e depois de falar a respeito de Jesus como sendo aquele que veio para justificar, porque ele, sendo justo, sendo perfeitamente obediente, morreu e pagou pelos pecados, sendo nós ainda pecadores, Paulo, extasiado, depois de falar a respeito da eleição, da escolha de nós, ainda sendo pecadores, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: profundidade, riqueza, conhecimento da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Então, por isso, por causa dele, para ele, por ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Também esse mesmo apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz o seguinte: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque esse Deus, ele se revelou para que ele seja
glorificado. Bem, eu acho que nessa altura da aula a gente já entendeu o para, né? Por que Deus se revela de forma especial? O ser humano não tem condição de entender a revelação geral por si mesmo. É pecador. Nós precisávamos ser redimidos. Por isso, Jesus. Nós vimos os propósitos dessa revelação: corrigir, interpretar a revelação geral de forma correta, fazer com que o homem conheça o amor redentor de Deus e nós sejamos iluminados para poder ler essa revelação e assim mudar toda a nossa natureza. E claro, porque Deus ele se dá a conhecer, porque ele quer ser conhecido, Deus ele quer se relacionar com seus filhos, ele quer ser glorificado. Os porquês nós já entendemos. Eu acho que agora a gente precisa entender o como, né? Como Deus se revelou de forma especial. Deus se revelou de forma especial através das chamadas teofanias, ou manifestações de Deus. O que são teofanias? São manifestações de Deus. Para além de uma definição teórica, deixa eu dar uma definição bem prática. As teofanias foi quando Deus se manifestou de forma visível, de forma clara. Por exemplo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus acompanhava o povo na sua caminhada pelo deserto, de dia como uma coluna de nuvem e à noite como uma coluna de fogo. Isso é uma teofania. Antes da libertação do Egito, você vai lembrar que Moisés foi chamado, né? Deus apareceu para ele no meio de uma sarça que pegava fogo e aquela sarça não se consumia. Isso foi uma teofania. Jó, quando conversa com Deus, Deus fala com Jó do meio de um vento tempestuoso. Isso foi uma teofania. Elias, quando passou um perrengue brabo, sendo perseguido por Jezabel, entrou no período de depressão, foi para o deserto, depois foi parar lá numa caverna. Elias passou o terremoto, passou fogo, mas Deus se revelou a Elias num sopro suave. Aquilo foi uma teofania. Também nós temos a teofania do anjo do Senhor, né? Que é o Senhor Deus aparecendo no Antigo Testamento em forma humana, como por exemplo quando, pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, 2 anjos e mais um anjo do Senhor aparecem diante de Abraão. Aquele é Deus, é uma teofania. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, os amigos do profeta Daniel, eles são lançados na fornalha, você lembra que olharam lá para dentro da fornalha e tinham 4 homens passeando. Tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego e o anjo do Senhor. Aquilo foi uma teofania. Além das teofanias, nós lemos a respeito das comunicações diretas, quando Deus se fez ouvir, né? A voz de Deus foi ouvida pelos patriarcas ou pelos profetas. Nós lemos também a respeito das sortes, Urim e Tumim, quando se lançava sortes para saber a vontade de Deus. Deus também, outrora, falou diversas vezes por sonhos, por visões, fazendo com que os seus profetas, aqueles homens escolhidos por ele e os patriarcas, conhecessem a sua vontade através dessas formas, dos sonhos e das visões. E nós temos também as profecias, quando Deus, usando os seus profetas, homens escolhidos, falava ao povo. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram agentes da revelação divina. As profecias, geralmente, elas envolviam um pré-anúncio e um anúncio. Muito mais do que predizer o futuro. Tem gente que acha que profecia se limita ou se limitava a ficar dando palpite sobre o que ia acontecer. Não. O maior propósito dos profetas era reformar o culto e a vida dos israelitas. É claro que nesse processo eles também falavam do futuro. No entanto, o maior objetivo era gerar arrependimento no coração daqueles que estavam afastados de Deus. E nesse processo,
eles eram chamados diretamente por Deus e somente esses eram profetas. Somente esses tinham autoridade para serem profetas de Deus, enquanto havia também os falsos profetas que falavam ao povo não o que Deus estava ordenando que fosse dito, mas falavam a respeito das suas próprias opiniões e muitas vezes falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Temos também, além das teofanias e das comunicações diretas, a lei. A legislação, né, bíblica, ela, né, especialmente o Pentateuco e outros textos que vão trazer normas divinas, elas são revelação de Deus. O Salmo 19, olha só o Salmo 19 é um grande exemplo disso. O Salmo 19, ele começa falando da revelação geral de Deus. Eu acho que você lembra desse salmo que diz o seguinte, Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge o seu calor. Do verso 1 até o verso 6 do Salmo 19, nós temos um testemunho da chamada revelação geral de Deus. Deus se revelando por meio da natureza, da criação. Agora, do verso 7 até o verso 14, olha que fantástico. Nós temos uma descrição da lei de Deus, do mandamento de Deus, dos juízos de Deus, dos estatutos de Deus, que são a revelação especial. Olha só o que diz. Verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha que coisa linda! O início do salmo fala da revelação geral, mas depois ele prossegue falando da revelação especial de Deus. A lei de Deus é revelação para nós. Deus governa o mundo por suas leis. Por exemplo, a lei da gravidade, né? As leis morais de Deus, elas estão resumidas nos 10 mandamentos. A gente precisa ter um cuidado com uma resistência à lei. É preciso ter cuidado na diferenciação entre lei e legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é a imposição de regras acima de Deus, acima do propósito de Deus, acima daquilo que Deus revela, e mesmo acima das necessidades humanas. Então, legalismo não tem a ver com lei, pura e simplesmente. Legalismo tem a ver com aqueles que atribuem a uma obediência estrita à lei como algo capaz de trazer mérito diante de Deus. Isso é legalismo. Nós precisamos entender que nós não podemos viver na anomia. O que é anomia? É viver sem lei. Não. Deus, como governador e como legislador, ele nos apresenta leis, ordenanças, diretrizes, orientações. Nós precisamos entender que, no bem da verdade, ninguém consegue ser autônomo no sentido de se governar o tempo inteiro pelas suas próprias leis. A autonomia, a própria lei. Todos nós, em maior ou menor grau, nós dependemos da chamada heteronomia, que é depender da lei do outro. Agora, enquanto cristãos, e dentro da teologia reformada, nós entendemos que a heteronomia, a lei do outro, a qual nós estamos sujeitos, é a
teonomia. Teo, de Theos, Deus, nomia, nomos, lei, a lei de Deus. Porque Deus, ele é sábio, ele é justo, ele é puro. E através dos seus estatutos, dos seus juízos, dos seus mandamentos, ele governa o universo de forma providencial, com sabedoria, com justiça. Deus é o padrão para a existência humana, a sua vontade, o seu direcionamento. Como, então, esse Deus, no decorrer da história, se revelou de forma especial? Através das teofanias, através das comunicações diretas, através da legislação e também através dos milagres. O que são os milagres, senão manifestações especiais do poder de Deus? Manifestações maravilhosas diante daqueles incrédulos, sinais para que o ser humano passasse a crer na palavra que era pregada. Nós precisamos entender os milagres como um sinal da presença especial de Deus. E precisamos também perceber, queridos, que quando lemos milagres nas Escrituras, muitas vezes eles simbolizam verdades espirituais. Quando Jesus curava um cego, por exemplo, muito mais do que a cegueira física, Jesus estava curando aquela pessoa da sua cegueira espiritual. Se Jesus podia curar fisicamente, quanto mais espiritualmente. Quando Jesus ressuscitava uma pessoa, ele estava mostrando que tinha poder sobre a vida e sobre a morte. E é por isso que Jesus tem o poder para nos dar vida eterna. E tantas vezes nós lemos milagres nas Escrituras que foram realizados para punir o ímpio e para auxiliar ou para libertar o povo de Deus. Como, por exemplo, o milagre, né, da abertura do mar quando os hebreus deixaram o Egito. Ali, o povo de Deus foi liberto de uma vez por todas da escravidão e seguiu o seu rumo para a terra prometida, enquanto os seus perseguidores, eles todos pereceram no mar. Agora, se há um maior milagre, o melhor milagre, o mais extasiante milagre, é o milagre da encarnação. O Deus que, sendo Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, transcendente, o Deus que condescende ao homem e, olhando com misericórdia, vem ao encontro do ser humano e se faz carne e habita entre nós. E por obra do Espírito Santo, Maria concebeu e deu à luz um filho que foi chamado de Jesus, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Esse Jesus chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. A encarnação de Jesus é o maior milagre, porque Jesus é a teofania de Deus. Jesus, ele vem comunicar diretamente a voz de Deus. Jesus é o legislador, é ele quem vem interpretar a lei, colocar a lei no rumo certo, obedecendo perfeitamente a lei de Deus. Jesus é o milagre de Deus para mim e para a sua vida. E assim, já caminhando para o nosso final, eu gostaria de fechar com 3 conceitos importantes. A revelação especial de Deus, ela é redentora, porque ela nos traz conhecimento sobre a salvação. A necessidade que o homem precisa de ser redimido. A revelação especial, ela é verbal e ela é pactual. São palavras, mas não palavras ao vento, não são palavras meramente palavras, mas é a palavra de Deus encarnada. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. É a palavra encarnada, é a palavra feita vida, é a palavra dirigida ao todo do homem, à mente, ao coração e à vontade. Porque não são apenas palavras jogadas ao vento que nada fazem, mas é uma palavra encarnada no sentido de trazer efeito, é uma palavra que transforma a vida do pecador, santificando esse pecador. Essa revelação especial é redentora, é verbal e factual, e ela é histórica, no sentido de progressiva. Porque Deus, ele não revelou a sua vontade de uma vez só. Lá no início, ele poderia ter feito.
mas atendendo à necessidade de acomodação para que o homem pudesse compreender, atendendo à necessidade do homem de uma relação com Deus que fosse plenamente entendida de forma processual e gradual. Deus ele veio constantemente ao ser humano, por meio de teofanias, de milagres, por meio das profecias, através dos legisladores, da manifestação da sua lei, para que na plenitude do tempo viesse o Filho, e o Filho encarnado, ele trouxesse de forma clara a redenção por meio da sua obra, por meio da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição. E esse Jesus, ele nos batizou com o Espírito Santo. Ele deixou a sua igreja, o Espírito Santo, que permanece na igreja, que ilumina a igreja e que inspirou os pais, os profetas e os apóstolos para que essa revelação especial, esse conteúdo especial, ficasse registrado, para que eu e você pudéssemos ter acesso e testemunho a respeito de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele salva o pecador. E esse Espírito Santo que inspirou a palavra, que registrou o testemunho da revelação especial, ele está presente na igreja e ele ilumina a igreja para que ela possa compreender essa revelação. Assim, queridos, eu concluo a nossa aula de hoje aplicando ao meu e ao seu coração aquilo que aprendemos dizendo: adore ao Senhor, porque esse é um Deus que se revela, é um Deus que se faz conhecido em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Por isso, ao olharmos para Jesus Cristo, nós não temos como não adorá-lo, como não glorificá-lo, nós não temos como não exaltá-lo. Não se trata de uma questão de escolha, se trata de algo necessário a todo aquele a quem a revelação especial alcança. Também quero aplicar de forma devocional, meu querido, porque esse Deus ele veio em nossa direção. Esse Deus ele veio para se relacionar conosco, e em Jesus nós temos um mediador, em Jesus nós temos uma ponte, em Jesus nós temos um livre caminho, um novo e vivo caminho aberto aos céus. Por isso eu e você não podemos deixar de seguir por esse novo e vivo caminho, e portanto com segurança, com perseverança, com confiança podemos nos colocar diante de Deus em oração, em devoção, falando com Ele, gastando tempo, eu nem digo gastando, aproveitando tempo com o Senhor e desfrutando da presença desse Deus, porque o Espírito Santo que nos foi dado, ele nos assiste nas nossas fraquezas e ele nos faz, ele leva as nossas orações como devem ser levadas ao nosso Deus, e ele nos dá intimidade nesse conhecimento com Deus. E por fim, eu quero aplicar de forma missional e evangelística, porque teologar é falar de Deus. Teologar é narrar, é descrever os atributos e as obras desse Deus, refletindo, pensando, meditando sobre esse Deus. E quando nós lemos sobre todas essas coisas, nós lemos que essa história precisa ser contada. Nós fomos chamados, aqueles que fomos alcançados pela revelação especial, nós fomos chamados para pregar, para testemunhar, para teologar, para narrar, descrever, refletindo, convidando a todo aquele que ainda não crê a conhecer esse Deus por meio de Jesus Cristo e assim receber a vida eterna. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e que essa aula seja uma bênção para a nossa vida cotidiana, não um mero exercício intelectual, mas que possa, de fato e de verdade, ser uma palavra encarnada na nossa mente, nos nossos afetos, na nossa vontade. Eu quero, junto com você, concluir essa aula, agradecendo a Deus, cantando, orando ao Senhor, belas palavras de vida. Hino de número 350,
1 do Inário Novo Cântico, do Inário Presbiteriano, nós vamos fechar esse nosso momento. Belas palavras de vida. Nesse momento nós também temos a oportunidade de lembrar a você que mesmo em meio à pandemia, a Igreja Presbiteriana de Niterói não deixou de ministrar. Nós continuamos ministrando durante a semana, através da atividade dos pastores, aos domingos e na quarta-feira, através dos nossos cultos, das nossas atividades online. E nós temos os nossos compromissos. Portanto, nós vamos colocar aí a conta da igreja, para aqueles que são membros da igreja poderem consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Você que não é membro da igreja, não se sinta constrangido com esse momento, mas se o Senhor colocar no seu coração, também contribua para que a Igreja Presbiteriana de Niterói possa dar continuidade ao seu ministério, dar continuidade à pregação da palavra do Senhor. Cante junto comigo, quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida. Quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida, narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. O amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Saudade de poder estar presencialmente junto com você, mas que Deus possa nos dar a graça de ver esse período de pandemia cessando. Continuemos orando, continuemos intercedendo, continuemos anunciando o Evangelho, porque Cristo vai voltar. Vamos ser despedidos com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer, sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Forte abraço.